trauma não é a gravidade daquilo que te aconteceu, mas é como você lida com aquilo e quais são os recursos que você tinha naquele momento de sofrimento para lidar com aquela adversidade. Seja muito bem-vinda! Esse daqui é o Aceite a Sua Jornada e eu sou a Natália Agostini, psicóloga e mais um monte de outras coisas. Esse episódio aqui vai tanto para o podcast do Aceite Sua Jornada quanto para o canal do YouTube e agora vai vir uma série de vídeos falando sobre trauma e como a gente pode ressignificar essas histórias traumáticas. De onde vem o trauma, por que ele se instala, o que ele causa e como é que a gente pode finalmente sair desse lugar. Então, tem um conceito muito importante de um médico especialista em trauma chamado Gabor Maté. E o olhar dele sobre o trauma me ajudou muito a entender tanto os meus pacientes quanto a minha própria história e possivelmente te ajude também. Ele diz o seguinte: o trauma não é a seriedade daquilo que te aconteceu. Então, não, uma pessoa não é mais traumatizada porque viveu ali num momento de guerra do que uma outra pessoa que não estava passando por esse mesmo momento de guerra, mas estava ali convivendo com essa família. Calma que eu me explico. É claro que quando a gente fala isso, racionalmente, a guerra é muito mais séria do que uma pessoa que está dentro do próprio lar. Acontece que nem sempre a gente sabe o que acontece dentro daquele próprio lar, daquele lar familiar. Então, imagina o seguinte: existem vários estudos que mostram que quando uma criança não é tocada e cuidada de forma afetuosa quando ela é bebezinho, ela não vai sobreviver. Então, por mais que você alimente essa criança, por mais que você dê segurança, troque, dê banho, que ela não passe frio, se ela não tem o olhar do outro e o toque do outro, ela vai adoecer e provavelmente vir a morrer. Essas pesquisas elas aconteceram ali depois da Segunda Guerra em muitos orfanatos. Foram muito cruéis, mas isso é real. O que faz um trauma se instalar em alguém é aquilo que aconteceu somado aos recursos que essa pessoa pode ter ou não. E é por isso que os traumas se instalam principalmente na infância, nos primeiros anos de vida. Porque uma criança, ela não tem recursos internos, esses recursos são desenvolvidos na relação que ela tem com o meio. Agora, imagina você, essa criança, num lar onde, quando ela chora, gritam com ela. Quando ela chora, mandam ela calar a boca. Quando ela chora, batem nela. Quando a dor dessa criança não é acolhida, é como se ela não tivesse o direito de ser. E para suportar, essa criança se desconecta de quem ela realmente é. Eu vou aprofundar isso nos vídeos posteriores, mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando alguém vira para você e fala, isso não foi nada, não foi tão sério assim, isso não justifica o que você está sentindo. Você pode carregar uma dor que o outro não vê. Então, quando a gente começa a estudar pessoas que têm vícios ou pessoas que têm comportamentos, né, que levam essas pessoas, por exemplo, para a prisão, a gente observa pontos em comum nessas histórias. Pais agressivos, violência doméstica, abuso de álcool, de drogas, conflitos familiares constantes. Como é que a gente consegue entender, então, se algo é um trauma ou não é? Porque, Nath, olha, eu sinto algumas coisas,
Mas eu não sei se eu estou traumatizada. E se eu estou traumatizada, será que isso pode ser resolvido? Toda pessoa, quando tem uma dor, e todas as pessoas do mundo terão dores, porque isso faz parte da existência humana, ela tem a possibilidade de crescer com esse sofrimento. Mas ela só vai conseguir crescer com esse sofrimento, que é o que a gente chama de resiliência, se ela tiver recursos internos. E se esses recursos não foram instalados lá na infância, e se essa pessoa não teve pais ou adultos ao redor dela que oferecessem esse apoio, é possível que essa pessoa desenvolva isso na vida adulta, buscando pessoas que a escute, buscando entender quem ela realmente é, porque uma consequência do trauma, continuando, né? O que é o trauma é a seguinte. Quero que você imagine a seguinte cena. Quando uma criança vive num ambiente de violência, com gritos o tempo todo, ou não necessariamente o ambiente de violência, mas sempre que ela vai falar com o pai, com a mãe ou com qualquer outro cuidador, fica quieta, você não sabe de nada, agora eu não posso. Quando essa criança não é vista. A dor que ela sente por não ser vista, reconhecida e acolhida vai fazendo com que ela fique presa dentro de si. Então é como se quem essa criança realmente é, imagina aqui, essa criança, quem ela realmente é, ela ficasse encolhida, guardada e enrijecida dentro desse adulto que vai crescendo. Então, sim, aquela história que disseram, né, que todos nós temos uma criança interior e que ela vive dentro da gente, ela realmente está dentro de cada um. Só que essa criança só vai conseguir se integrar a esse adulto, a pessoa quem você é, e ser plena, vamos colocar assim, se ela se sentir segura. Então, o trauma, ele acaba com as duas necessidades básicas de todo ser humano. Ele vem quando essas duas necessidades, aliás, não são atendidas. A primeira necessidade que todo ser humano tem é a necessidade de apego. E eu faço esse gesto do apego porque ele significa exatamente isso. O apego, ele nasce do contato físico. Quando o bebezinho nasce, ele estava ali envolto dentro do ventre materno, seguro. E quando ele sai desse lugar, ele vai se dar conta que ele está num lugar que provavelmente é frio, porque não vai autorregular a temperatura dele. É um lugar onde ele precisa pedir quando ele sentir fome, porque ele não vai ser alimentado de uma forma automática como ele era no ventre materno. E ele vai se sentir muito sozinho. E aí o que traz para esse bebezinho o senso de ser e de estar tudo bem? O contato materno. Não só o contato materno, porque eu estaria sendo muito injusta. O contato e o apego com qualquer ser humano que esteja disponível. Então, sabe aquela história, né? O bebê tá chorando, você pega e ele se acalma? Isso é o apego. Mais pra frente a gente vai falar aqui dos estilos de apego que são desenvolvidos ao longo da vida, dependendo das nossas relações. Mas eu quero que você entenda que esse apego, ele é essencial para o desenvolvimento, mais do que qualquer outro estímulo externo. Quando eu me tornei mãe do meu primeiro filho, que está prestes a fazer 6 anos, o Vicente, eu lembro que eu recebi indicação de um livro que dizia para que eu não ficasse muito apegada ao bebê, que eu deixasse o bebê o máximo possível no berço, no carrinho, e que eu ensinasse esse bebê a dormir sozinho. Como?
Ele teria o horário de sono, eu colocaria o meu filho para dormir e ele deveria, então, aprender a se acalmar sozinho. Então, se esse bebê chorasse ali na hora do sono, ele não poderia ser acolhido por mim. E a cada dia ele choraria menos. E segundo essa teoria, ele choraria menos porque ele estava aprendendo a se acalmar sozinho. Como é que um bebê que não come sozinho, que não se movimenta sozinho, que não sabe se comunicar, vai ter o recurso para se acalmar? Essa é uma das teorias mais equivocadas, porque a gente aprende a se autorregular na relação com o outro. Ninguém aprende a se autorregular desde o início da vida sozinho. Então, quando a gente fala de apego, esse bebê que não teve o direito de apego lá na infância, que foi deixado muitas vezes para se virar e se acalmar, que muitas vezes, quando sentiu raiva ali naquela fase dos 2, 3, 4 aninhos, era deixado sozinho, trancado dentro do quarto. Ele não aprendeu que é seguro ser. Porque um ser humano, ele é repleto de todas as emoções. Ele é repleto de raiva, de alegria, de tristeza. A raiva faz parte dele. E se ele entende que ele não pode sentir raiva, ele entende que ele não pode sentir. E se ele não pode sentir, ele não pode ser. E aí a gente vai para a segunda necessidade básica do ser humano, que precisa ser atendida, que é a necessidade de ser, que a gente poderia chamar aí de autenticidade. Gabor fala, né, dessa autenticidade. Se eu sou quem eu sou e eu posso mostrar para o mundo quem eu sou e ainda assim eu posso ser, eu sou inteiro. Então, quando a gente tem o trauma instalado, a gente não consegue ser quem a gente é, porque a gente aprende que ser quem a gente é significa ser rejeitado. E rejeitado para uma criança significa algo que a gente chama na psicanálise de ameaça de aniquilação. Ou seja, se o outro não cuida de mim, eu morro. Se o outro não me aceita, não cuida, não olha, eu vou morrer. Porque quando a gente é criança, a gente precisa de um outro ser humano adulto para oferecer o mínimo para nossa sobrevivência. Então eu deixo de ser para agradar o outro. Eu deixo de ser quem eu sou e tento me moldar aqui só para poder sobreviver. E é o que a pessoa faz. Ela sobrevive, mas ela não vive de verdade. Então, trauma é essa incapacidade de ser no mundo quem você nasceu para ser, porque algo aconteceu, algo externo a você aconteceu e você não tinha recursos para lidar, para sentir que aquilo não ia destruir você. Então, para a gente fechar aqui, né, esse vídeo, eu quero que você entenda que trauma não é a gravidade do que aconteceu, mas aquilo que a gente ouviu tantas vezes é o que você faz com o que te aconteceu. Mas você só vai fazer algo com aquilo que te aconteceu se você tiver recursos internos para isso, capacidade de lidar. E essa capacidade de lidar a gente desenvolve no contato com o ambiente. Nos próximos vídeos, eu vou falar para você como identificar um trauma, as possibilidades de ressignificação desse trauma e assuntos relacionados. Obrigada por me ouvir até aqui, tanto para você que estava no podcast, quanto para você que vai me ver no YouTube. É uma honra estar com você. Te encontro nas minhas redes sociais, psicóloga Natália Agostini, e que você consiga cada dia mais ressignificar a sua história. Até o nosso próximo encontro.